Você já reparou que quando o assunto é dinheiro, as gerações no Brasil basicamente não se entendem? A geração que comprou casa cedo, construiu carreira numa empresa só, se aposentou com pensão garantida, simplesmente parece não conseguir enxergar como pode ser tão difícil para a geração de hoje. Você mais jovem tenta explicar que a casa que seus pais compraram com 5 anos de salário hoje custa o triplo disso para quem trabalha em um cargo equivalente. Que serviços como saúde, educação e transporte ficaram bem mais caros em proporção à renda, que o aluguel hoje, somado aos custos de manutenção de uma residência, engolem quase 40% do que entra, ou que talvez os seus objetivos de vida sejam diferentes, porque o caminho de começar a trabalhar, casar, ter filho, comprar uma casa aos 28, se aposentar na mesma empresa onde começou, simplesmente parece não caber mais no mundo de hoje. Esses desencontros fazem parte de ruídos geracionais que mudam a percepção sobre dinheiro. E a maior parte deles tem origem numa coisa só: a realidade financeira mudou drasticamente entre gerações. O jornal americano The New York Times publicou recentemente um episódio do seu podcast com um dos maiores especialistas em finanças pessoais do mundo. E entre muitos temas, ele falou sobre esse desencontro geracional entre o que os pais pensam sobre o dinheiro e o que os seus filhos, millennials e Gen Z, vivem hoje no bolso. Nesse vídeo, eu vou destrinchar com você esse gap financeiro entre gerações com uma lente Brasil. E eu vou te mostrar o que pais podem fazer hoje para os seus filhos, que vale muito mais do que um cheque no fim da vida, e porque tudo isso pesa ainda mais aqui para a vida dos brasileiros. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. O primeiro ponto é que as contas realmente mudaram. Pega só o exemplo da compra da casa própria, que é o caso mais visível disso e também respinga diretamente nos custos gerais de habitação, que é uma das principais contas no orçamento dos brasileiros. Nas décadas de 80 e 90, o preço do metro quadrado estava muito mais aderente à renda média da época. Um trabalhador de classe média conseguia comprar um imóvel padrão com alguns anos de salário, sem precisar juntar com a renda do cônjuge. Quem comprou imóvel nesse período surfou uma onda em que o preço real do metro quadrado estava estável ou até em queda. Crédito imobiliário era muito difícil e a taxa Selic no início do Plano Real rodava na casa de mais de 20%. Por isso era muito comum que as pessoas juntassem dinheiro por alguns anos e comprassem a casa à vista. A partir de 2008, tudo já é bem diferente. A taxa Selic está mais baixa, programas de crédito habitacional jogam bilhões no mercado imobiliário e os bancos passam a ter mais segurança para financiarem isso em escala. Isso permitiu que muita gente comprasse a sua casa, mas em compensação, entre 2008 e 2014, o índice de preço de imóveis teve uma alta de 166%. A inflação, 40%. Isso significa que num período de 6 anos apenas, o imóvel ficou 90% mais caro acima da inflação. O millennial, geração Y, pegou o pico do descolamento do preço dos imóveis. O ponto aqui não é nem só que o imóvel ficou mais caro, ele ficou mais caro no momento exato em que essa geração estava entrando no mercado de trabalho. Depois de um período de estabilidade de preços até 2019, os imóveis voltaram a disparar acima da inflação e principalmente muito acima do reajuste da renda média do jovem trabalhador, prejudicando principalmente a geração Z. O problema é estrutural. O banco limita a parcela do financiamento em 30% da renda mensal. Os imóveis encarecem bizarramente em relação ao salário, fazendo a conta simplesmente não fechar para muita gente. Aí você pode pensar, ué, mas será que essa nova geração não desistiu do sonho da casa própria diante de tudo isso? Não desistiu, não. Um levantamento recente do Datafolha com o Quinto Andar mostrou que a nova geração está cada vez mais juntando rendas para conseguir comprar um imóvel, com cônjuge, irmão, amigo, e quando não dá nem assim, migra para os microapartamentos cada vez menores ou para bairros bem periféricos. O resultado a gente vê na rua. 1 a cada 4 jovens brasileiros entre 25 e 34 anos moram com os pais. Isso dá 25%. Em 2002, era 20%. Essa é a chamada geração canguru. Isso não é preguiça do jovem, mas sim consequência direta da atual dinâmica econômica.
E olha que isso é só considerando a casa própria, porque o mesmo padrão de salário não conseguiu acompanhar se repete em outros indicadores, como ensino superior privado, plano de saúde, renda inicial em cargo de entrada. As gerações anteriores tiveram, em vários indicadores, uma vida economicamente menos travada do que os millennials e o Gen Z do Brasil de hoje. Esse gap geracional não é exclusivo do nosso país. Está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares do mundo. Só que aqui ele pesa ainda mais na vida dos filhos. Existe uma medida na economia chamada de elasticidade intergeracional de renda. É um termo complicado, mas em português simples. Quanto a renda dos pais manda em quanto vai ser a renda do filho quando ele crescer. Quanto maior esse número, significa que mais travado, menos mobilidade social existe. Ou seja, o destino financeiro do filho depende mais do destino financeiro do pai. Um estudo do IPEA de 2024 mediu esse número no Brasil ao longo de anos. A situação melhorou muito do final dos anos 90 para cá. Nós saímos de uma mobilidade super baixa para uma elasticidade média, ou seja, a renda dos filhos ficou menos relacionada com a renda dos pais. Ficou mais fácil se descolar do patamar financeiro dos pais do que era nos anos 90. Para terem ideia, em países onde existe muita mobilidade de renda entre gerações, como na Dinamarca, esse número gira em torno de 0,15. Em termos práticos, uma criança nascida numa família de baixa renda na Dinamarca leva em média 2 gerações para atingir a renda média da sociedade. No Brasil, em média 9 gerações. Ou seja, aqui a transferência financeira e emocional dos pais para os filhos é um dos canais mais importantes de acesso a patrimônio. Quem tem pais com sobra já entra num degrau acima. Quem não tem, tem mais probabilidade de ficar no degrau de baixo por mais tempo. Nesse contexto cultural e econômico, o que millennials e Gen Z precisam mais dos pais? O Rummet fala isso no podcast e traz 2 coisas que acredito que caibam perfeitamente no caso brasileiro. A primeira coisa que pais podem dar para os filhos é literalmente uma conversa honesta, principalmente escutando. Sem interromper toda hora, sem corrigir, sem comparar com como era no meu tempo, porque muita coisa mudou. Uma conversa assim parece que tem pouco valor real, mas tem um peso muito concreto. Pesquisa em famílias sobre alto estresse financeiro mostra que invalidação emocional, deixa de mimimi, no meu tempo era muito pior, deixa marcas reais na saúde emocional do filho que persiste na vida adulta. Segundo, para pais que têm patrimônio e estão planejando deixar alguma coisa para os seus filhos, pode ser melhor dar isso em vida e não esperar para dar em uma herança póstuma. Por quê? Matemática simples. Receber dos pais 50 mil reais aos 38 anos para dar entrada no apartamento, ajudar a ter o primeiro filho, abrir um negócio, transforma a trajetória do filho com um tempo hábil pela frente. Agora, receber 500 mil aos 60 anos, quando você já se virou, já criou seus próprios filhos, tem um impacto infinitamente menor. Estudos americanos sobre transferências intergeracionais confirmam que dinheiro dado em vida tende a ser mais compensatório. Vai para o filho que precisa mais, no momento que ele mais precisa. Já a herança póstuma é tipicamente dividida de forma igualitária entre os irmãos, sem considerar quem está precisando do quê. Trazendo isso para o Brasil, 47% da geração Z diz não ter dinheiro para dar entrada no imóvel hoje. Os pais que conseguem ajudar com isso agora, em vez de deixar tudo para a herança depois, estão dando o presente mais valioso possível: tempo e dinheiro na hora certa. E eu sei que dinheiro tem muitas facetas e muitas finalidades possíveis. Não existe um certo e errado muito claro. Tem gente que valoriza a segurança de um imóvel quitado e tem gente que prioriza viagem e experiências. Há quem goste de gastar em carro novo, outros em joia ou relógio, outros em liberdade financeira e tempo livre. Todos esses jeitos de usar o dinheiro fazem sentido dentro de uma escala de valores que é individual. Para uma conversa sobre dinheiro entre gerações não travar, o segredo é não julgar o outro com base na própria escala de valores. O pai que comprou uma casa cedo julga o filho que prioriza viagem como um irresponsável.
O filho julga o pai como careta por priorizar a segurança no lugar de experiência. Cada um fica tentando aplicar a régua dele numa vida que não é a dele. Em vez disso, tenta entender de onde vem cada escolha. O contexto econômico, as oportunidades, os medos que moldaram cada visão. E independentemente de qual geração você é, o que muda de fato a sua vida financeira é o que você controla. Gastar menos do que você ganha, investir todos os meses de forma consistente e viver com o que sobra depois de investir. Essa parte é igualzinha para todo mundo. Não importa quando você nasceu, nem o contexto econômico que você pegou. E para fazer isso de forma fácil, prática e sem planilha, você pode usar o painel financeiro da Finavera, que é o que eu uso para organizar o meu dinheiro em poucos minutos por semana, e tem até um agente de WhatsApp para te ajudar a registrar e entender como otimizar os seus gastos. O link está na descrição. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de um jeito fácil, com ciência e aplicável à sua vida real. Se essa conversa difícil sobre dinheiro está travada com alguém da sua família, independentemente da geração, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ajudar muito a abrir os olhos. Te vejo no próximo.